É possível fazer com que indivíduos altamente violentos abandonem a criminalidade? No vídeo de hoje, vamos conhecer uma das mais incríveis histórias, onde ciência e segurança pública se encontraram e conseguiram criar um modelo inovador de tratamento penal que está transformando os sistemas prisionais em todo o mundo e ajudando a reduzir a criminalidade, mas que ainda é praticamente desconhecido no Brasil: o modelo RNR. Seja bem-vindo ao canal Segurança e Evidências. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que se interessam e atuam nessa área. Conheça o Manual de Segurança Pública baseada em evidências, que traz a história, os conceitos e as evidências científicas de mais de 20 programas de tratamento penal. Conheça mais sobre o livro no site. Avaliações de alta qualidade vêm demonstrando ao longo de décadas que grande parte dos programas de redução da reincidência criminal, mais conhecidos como atividades de trabalho, educação ou até programas religiosos nas prisões, praticamente não conseguem fazer indivíduos com um grave histórico de comportamento criminal abandonarem a criminalidade. Em geral, esses programas conseguem produzir um impacto positivo em pessoas sem uma longa trajetória criminal e sem outros fatores de risco, mesmo que tenham cometido em algum momento de sua vida algum crime grave. Mas afinal, será que existe algo que possa fazer as pessoas de trajetória criminal mais grave mudarem o rumo de suas vidas e reduzirem a reincidência criminal? Para tentar responder a essa pergunta, temos que voltar ao início dos anos 1970, quando o estado de Nova York convocou uma comissão de especialistas e pediu que eles lhe indicassem quais eram os melhores programas do mundo para reduzir a reincidência criminal, com base em evidências científicas. O grupo, coordenado pelo professor Robert Martinson, analisou 231 estudos sobre programas de reabilitação realizados nos Estados Unidos entre 1945 e 1967. Publicou os resultados num artigo chamado O que Funciona? Questões e Respostas sobre Reforma das Prisões, que rapidamente ficou muito conhecido. Martinson percebeu que muitos estudos sobre reabilitação eram metodologicamente falhos, dificultando conclusões claras e que, segundo os resultados disponíveis, nenhum método parecia funcionar de maneira consistente. Esse relatório, que tinha por objetivo melhorar o tratamento penal e assim fazer com que as pessoas saíssem das prisões de maneira mais rápida, acabou servindo de embasamento científico justamente para o contrário. O estudo rapidamente se espalhou pelos Estados Unidos da América e embasou um movimento conhecido como Nada Funciona, e foi usado para justificar o endurecimento das penas e o grande aumento de pessoas presas naquele país. Novos programas e novas revisões começaram a ser feitas para tentar rebater os resultados encontrados por Martinson. Mas sempre que os programas eram avaliados de forma rigorosa, através de experimentos randomizados controlados, os resultados dos programas mostravam sempre que, na média, depois de algum tempo, as pessoas que haviam passado pelos programas voltavam a cometer crimes. Mas, em 1990, os psicólogos canadenses James Bonta e Donald A. Andrews e Paul Gendral publicaram um dos mais importantes estudos de toda a história da segurança pública, baseada em evidências e que vem transformando profundamente o tratamento penal em todo o mundo. Os psicólogos canadenses reuniram 154 estudos de alta qualidade científica que já haviam sido feitos ao redor do mundo para avaliar o impacto dos programas de tratamento penal, que utilizaram grupos controle para mensurar o efeito real que os programas provocaram. Mas dessa vez, eles realizaram um conjunto de análises conforme as características dos indivíduos e os tipos de programas, e ao rodarem novamente as análises estatísticas, eles finalmente conseguiram enxergar o que funcionava. Eles perceberam que, de forma surpreendente, alguns programas produziam resultados extremamente positivos, mas apenas entre os indivíduos que tinham o nível de risco de violência mais alto. Mas, por outro lado, esses mesmos programas, quando aplicados em indivíduos de baixo risco, produziam um grave efeito colateral e acabavam piorando a sua trajetória criminal. Ao analisarem as evidências empíricas, Andrews e Bonta descobriram que a efetividade dos programas de tratamento penal estava relacionada a 3 características:
que eles chamaram de 3 princípios fundamentais para o tratamento penal: o risco, a necessidade e responsividade de cada indivíduo. Princípio do risco. Segundo o princípio do risco, a intensidade do tratamento deve ser proporcional aos fatores de risco e da trajetória criminal de cada pessoa. Presos com níveis de risco mais altos devem participar de programas especializados para a mudança de comportamento criminal mais intensivos, e indivíduos com níveis de risco baixo devem participar de outros tipos de programas, como atividades laborais ou educacionais. As pessoas de baixo risco, que constituem uma parte mútua significativa da massa carcerária, não devem participar dos programas voltados para a mudança de comportamento mais intensos, nem podem ter contato com indivíduos de mais alto risco na prisão, sob risco de piorarem a sua trajetória criminal. Esse risco está relacionado com diversos fatores que incidiram ao longo da vida da pessoa e acabaram resultando numa trajetória de comportamento de risco mais grave ou menos grave. Embora esses fatores não devam ser utilizados para estimar o tamanho da pena do indivíduo, eles são fundamentais para a elaboração de um tratamento penal que atenda às necessidades de cada pessoa. Princípio da necessidade. Ao analisarem os dados estatísticos, os pesquisadores perceberam que os programas que funcionam eram aqueles que atuavam sobre algumas dessas necessidades específicas, que cada indivíduo formou ao longo do seu desenvolvimento, pela exposição a diferentes fatores de risco familiares, escolares ou comunitários. Os dados analisados mostraram que as necessidades-chave que tinham melhores resultados finais para reduzir a reincidência criminal de pessoas com graves histórico criminal eram: primeira, personalidade antissocial, formada por características como a impulsividade, agressividade e baixa empatia. Segunda, pensamentos distorcidos pró-criminais, que são crenças e racionalizações que justificam ou minimizam o comportamento criminoso. 3. Relacionamentos antissociais, que são amizades ou relacionamentos íntimos com pares envolvidos em crime. Os resultados mostraram que programas de trabalho, educacionais, de lazer ou familiares funcionavam como fatores de apoio para auxiliar a mudança dos 3 fatores principais, mas que sozinhos não conseguiam produzir a redução da reincidência criminal de indivíduos de alto risco. Princípio da responsividade. Analisando os resultados dos programas, os autores perceberam ainda que os programas de tratamento que funcionam eram aqueles bem que usavam boas técnicas de aprendizagem, com dinâmicas ativas e adequadas às habilidades cognitivas e à identidade cultural das pessoas, devendo ser capaz de despertar emoções, motivação para uma mudança e autorreflexão. Eles perceberam ainda que esses bons programas só provocam resposta aos presos estivessem num ambiente com condições físicas adequadas e um tratamento justo por parte dos agentes prisionais. E nesse sentido, os programas em grupo que utilizam técnicas cognitivo-comportamental, direcionados adequadamente para modificarem as necessidades que falamos acima, aplicados apenas para indivíduos com trajetórias de alto risco, apresentam resultados muito superiores a qualquer outro tipo de abordagem, em razão da sua capacidade de produzirem mudanças concretas nos pensamentos, na regulação das emoções e no comportamento dos indivíduos. O modelo RNR não é somente uma forma de fazer o tratamento penal, mas sim um modelo de gestão prisional, orientando a melhor forma de organização dos presos e oferecendo os programas adequados para cada indivíduo, evitando que as prisões sejam uma escola de criminalidade e possam realmente oferecer alternativas adequadas para a redução da reincidência criminal. Atualmente, as evidências vêm mostrando que os programas que seguem o modelo RNR conseguem provocar uma queda média da reincidência criminal de até 30%, enquanto que os demais programas, quando avaliados de maneira rigorosa, não provocam nenhuma queda na reincidência criminal. É importante destacar que essa queda ocorre justamente nos indivíduos que cometem o maior número de crimes graves e violentos, provocando uma importante queda nos índices de criminalidade nas ruas. O modelo RNR tem sido cada vez mais implementado em diversos países da Europa, no Canadá e alguns estados dos Estados Unidos, e aos poucos tem chegado na América Latina através da Colômbia e do Chile.
E assim, uma pesquisa baseada em dezenas de experimentos conseguiu descobrir o que realmente funciona para reduzir a reincidência criminal e prevenir que milhares de crimes acabem ocorrendo nas ruas novamente, mostrando o quanto a segurança pública, baseada em evidências, pode auxiliar os países a reduzirem a violência.